Olá, olá! Estamos ao vivo? Deixa eu ver certinho aqui. Acho que sim. Olá, vamos lá. Primeira live aqui do canal. Vamos ver aqui se está tudo funcionando. Se vocês estiverem me ouvindo, dá um sinal aí, manda uma mensagem para saber se está tudo certinho. Bom, enquanto vocês vão chegando aí. Ah, legal. Áudio e imagem ok. Fechou. Bom, enquanto vocês vão chegando aí, então deixa eu me apresentar. Eu sou o Wellington Souza, o idealizador desse canal, o rapaz responsável aqui por todo esse conteúdo aí que é disponibilizado aqui no canal. E como surgiu um pouco, né? Deixa eu contar um pouquinho a história de como surgiu o canal do Wellington Planilhas. Bom, isso veio de uma percepção minha, né? Na verdade, eu estava com meus colegas e familiares e eu sempre percebi essa dificuldade, não sei se você também já está passando por isso ou já passou, de olhar a planilha e imaginar assim que é um bicho de sete cabeças. E não é nada disso não. Então, vendo essa dificuldade, eu resolvi compartilhar um pouco do meu conteúdo, né, do meu conhecimento com vocês, para ver se eu consigo ajudar aqui. Então, essa basicamente foi assim que surgiu o Wellington Planilhas. Então, eu quero compartilhar com vocês aqui, já são um ano, então assim, um ano de canal que a gente está fazendo, e vamos lá, isso tudo ainda para mim aqui é novidade, esse negócio de ficar controlando aqui as lives, o conteúdo, mas a gente vai se adaptando. Bom, então vamos lá que eu vou mostrar o conteúdo de hoje. Então vou compartilhar aqui na tela e vamos lá. Qual que é a proposta, né, da aula de hoje? Inclusive surgiu de uma dúvida de um inscrito que deixou aqui no comentário que ele queria saber como resolver essa questão de calcular aqui as informações. Então ele me escreveu, me deixou lá no comentário, e aí eu resolvi replicar essa situação aqui e quem sabe essa dúvida dele também pode ser uma dúvida de outras pessoas, né? Então, vamos lá. Deixa eu explicar mais ou menos o problema, que aí a gente vai depois para a solução. Bom, aqui eu vou até jogar aqui na tela para a gente entender. Bom, aqui eu tenho o grupo. No caso dele, ele estava chamando isso aqui de ilha. Mas para facilitar aqui o nosso entendimento, vamos chamar de grupo. Então aqui eu tenho o grupo A, o grupo B, C, D e E. E aqui eu tenho alguns alunos em cada um desses grupos. E aqui, o que ele tem que fazer? Ele tem que controlar através dos dias. Então aqui eu tenho os dias do mês e controlar quem compareceu e quem faltou. Então, essa é o problema que ele tem. E o que ele está querendo, né? O que ele estava me perguntando aí? Como é que eu faço para trazer aqui essa lista e, com base nessa lista, a gente trazer também a quantidade de pessoas que faltaram. Então, aqui no caso, a gente vai utilizar as pessoas que faltaram e vamos fazer o cálculo por cada dia. Então vamos lá. Eu quero saber do grupo A, em cada dia, qual foi a quantidade. Certo? Então vamos lá que agora a gente vai para a solução. Vou abrir aqui uma nova aba e aqui a gente vai executar essa solução. Primeiro eu vou copiar aqui, né? Então vamos copiar os dados para justamente não ter que ficar digitando. Então, dei um Ctrl C e vou dar um Ctrl V. Pronto, ele já copiou aqui, ó, todas as informações, tá? Aqui na última linha, eu vou adicionar uma linha à direita só para deixar uma borda. Vou selecionar essa coluna e vou vir até a primeira com a tecla Shift pressionada. Vou selecionar a primeira coluna. Pronto, ele selecionou todo esse intervalo. E agora, vamos redimensionar, ó. Vou clicar aqui e vamos botar um tamanho de 30. Vou dar um OK e pronto. Agora nós já conseguimos visualizar essa informação aqui na tela. O que está faltando? Bom, vamos colocar aqui o grupo. Então, aqui pertence ao grupo. Aqui são o nome dos alunos. E aqui nós temos que colocar a data. Então, para que nós possamos colocar aqui a data, então o que eu vou fazer? Eu vou utilizar uma outra função chamada sequência.
Então, aqui a gente vai criar uma sequência, só que no Google Planilhas ela se chama, né, sequence, tá? Em inglês. Então, vamos aqui voltar para a tela. Então, vou iniciar com um sinal de igual e vamos colocar aqui, ó, sequence. Ele retorna uma quantidade de números sequenciais. Vou selecionar a função e aqui nós temos os argumentos dessa função, ou seja, o que essa função precisa para funcionar. Então, o primeiro argumento que ele está pedindo é a quantidade de linhas. Como nós vamos trabalhar somente com a primeira linha, então a minha quantidade de linhas é apenas 1. Vou dar um ponto e vírgula para nós irmos para o próximo argumento. E agora ele está me pedindo a quantidade de colunas. Como estamos trabalhando aqui com o mês de março, então o mês de março tem 31 dias, certo? Então vou colocar aqui 31. Ponto e vírgula, e agora vamos para o próximo argumento que ele está perguntando. Legal, qual é a informação que você quer iniciar essa contagem? Então aqui eu vou colocar entre aspas duplas e vamos colocar aqui, ó, 01/3 de 2025. Ou seja, a data que eu quero iniciar essa sequência. Ponto e vírgula, e agora vamos para o último argumento. Aqui ele quer saber de quanto em quanto número, né, que ele vai adicionar a essa data. No caso aqui, eu quero que ele vai adicionando um dia por vez. Então, vou colocar aqui o 1 e vamos fechar aqui o parênteses e dar um Enter. Bom, apareceu esse número estranho, você deve estar olhando e falando assim, putz, deu errado. Não, não deu, e calma lá. Vamos lá que nós selecionamos aqui o nosso intervalo, vamos vir aqui em mais formatos, vamos selecionar essa opção aqui, ó, data e hora personalizada. Pronto, agora que ele já me abriu essa janela, eu consigo personalizar esse meu formato de data. Então, aqui eu vou utilizar dia com zeros à esquerda, vou selecionar e pronto, é só essa informação que eu vou utilizar aqui. E vou clicar no botão aplicar. Pronto, já ficou agora mais bonito, né? Então, vou selecionar aqui também toda essa minha coluna para a gente centralizar esses valores para ficar mais apresentável. Então, vou vir aqui em alinhar na horizontal e vamos escolher essa opção centro. Pronto, já deixou tudo mais bonito aqui na tela. Legal, agora eu vou selecionar essa primeira linha e vamos colocar em destaque. E aqui também eu vou redimensionar para que nós possamos visualizar essas informações. Bom, se você observar agora, nós já temos a nossa tabela, né, com as informações prontas. Então, é aqui que a gente vai começar a trabalhar e responder aquela dúvida. Então, nós vamos criar primeiro uma lista com todas as informações de grupo e depois vamos fazer o cálculo, certo? Então, vamos lá. Aqui, eu vou utilizar uma outra função chamada unique. Vou selecionar aqui. O que ela vai fazer? Ela vai... né, no caso, eu vou dar um intervalo para ela e ela vai me trazer somente os valores únicos. Então, é isso que ela faz. Então, como eu quero trazer justamente só as informações que não se repetem da coluna de grupo, então é ela que eu vou utilizar. No campo de intervalo, vamos selecionar aqui todo o nosso intervalo. Vou fechar aqui o parênteses e vamos dar um Enter. Pronto, ele já trouxe para mim somente as informações que não se repetem. Legal! Agora, a gente pode começar a resolver o problema. A questão que eu quero que você agora preste um pouquinho mais de atenção é que a gente vai se apegar aqui, né? A gente vai estar aqui mais atento a alguns itens. Então, eu quero que você preste atenção porque vai ter alguns macetezinhos que você vai ter que ver, certo? Bora para a tela de novo. Então, vamos lá. Aqui, eu vou iniciar com o sinal de igual e vamos utilizar a função conte.sys. Veja, aqui eu tenho a conte.c, mas nós vamos trabalhar com essa daqui, ó, conte.sys. Por quê? Porque ela vai me permitir trabalhar com vários critérios, e é isso que nós queremos, certo? Então, vou vir aqui e vou selecionar a minha função, e como primeiro argumento, ele está pedindo qual é o intervalo que eu quero utilizar para o primeiro critério, tá? Então, vamos lá. Aqui, eu quero selecionar como primeiro intervalo o grupo. Por quê? Porque nós vamos ter que fazer a contagem
a partir do grupo, beleza? Então, vamos lá. Primeiro ponto de atenção que eu quero chamar aqui para você. Tá vendo que nós selecionamos o nosso intervalo? O que vai acontecer? Depois que essa função estiver pronta, eu vou querer o quê? Usar aqui a alça de preenchimento e arrastar tanto para a direita quanto para baixo. Para que isso funcione corretamente, nós temos que prestar atenção e travar corretamente esse intervalo. E o que seria travar? Travar é colocar aquele sinal de cifrão. Então, quando eu travo, eu posso travar tanto a coluna, linha ou ambos. Nesse caso aqui, o que vai acontecer? Eu vou querer travar esse intervalo porque ele não vai mudar em nenhuma situação, nenhuma ocasião. Então, utilizando a tecla utilizando a tecla de atalho F4, nós vamos marcar e travar todo mundo. Então, vou pressionar aqui. Se você estiver utilizando, por exemplo, um Mac ou algum outro sistema, um notebook, o que acontece? Às vezes ele pode ter aquela tecla de atalho chamada de função, que é o Fn. Então, nesse caso, se tiver essa tecla, então você precisa pressionar ela e depois o F4, certo? Bom, vamos voltar aqui. Então, beleza. Selecionei um intervalo, ponto e vírgula. O que vai acontecer agora? Eu vou ter que selecionar qual é o meu critério, a minha condição. A condição é, eu quero selecionar desse intervalo todo mundo que é do grupo A. Veja que aqui ele já trouxe o resultado para mim. Ó. Se nós observarmos, aqui no grupo A, realmente nós temos o quê? 3 informações. Legal, então até aqui funcionando direitinho. Ponto e vírgula. E agora vamos para o segundo critério, ou seja, a segunda condição. Agora, o que ele está pedindo para nós, que ele está querendo, né? Que nós contemos, né? Aqui a quantidade de faltas. Então, eu vou selecionar aqui para o primeiro dia todo o intervalo que contém aqui as informações de presença, com comparecimento ou falta. Legal. Aqui também é um outro ponto de atenção que temos que ficar atentos. Como eu vou querer arrastar para o lado, eu vou ter que travar, de certa forma, que ele trave somente a linha e eu consiga percorrer aqui as colunas. Então, vamos utilizar a tecla de atalho F4. E um ponto aqui interessante é que se eu apertar a tecla F4 uma vez, ele vai selecionar todo mundo, ou seja, ele travou todo o intervalo. Se eu apertar mais uma vez, ele vai travar somente a linha. Mais uma vez, ele trava somente a coluna. E se eu apertar mais uma vez, ele tira, né, o travamento do intervalo. Então, vamos lá. Então, vou apertar uma vez, 2 vezes, porque eu quero travar a linha, certo? Então, vamos lá. Vou apertar aqui o ponto e vírgula e vamos para a condição. Eu não quero calcular todo mundo que faltou. Então, nesse caso, eu vou selecionar aqui, entre aspas, simples, e vou colocar a letra F. Vou fechar aqui o meu parênteses e vamos dar um Enter para ver se funcionou. Vou aqui, nesse caso, ignorar o preenchimento e aqui agora nós vamos analisar a nossa função. Vou dar um duplo clique e ele vai me abrir a edição aqui. Então, a princípio, o intervalo está correto. Aqui ele está selecionando a informação. Meu segundo critério, o intervalo, está bacana. E aqui está fixo. Vamos arrastar agora com a alça de preenchimento para o lado e ver o que acontece. Vamos novamente clicar aqui na minha célula e vamos editar. Então, vamos conferir. O primeiro intervalo está certo? Sim, o primeiro intervalo está certo, ele não mudou. Aqui, na informação de critério, ele não deveria. Veja que aqui ele mudou para a informação do lado. E não deveria, ele deveria estar travado. Então, nós já temos que corrigir isso na nossa fórmula. Vamos para o segundo intervalo. Legal, eu queria que ele pulasse aqui para o lado e realmente pulou. E aqui fica fixo. Então, vamos voltar aqui e corrigir a informação. Bom, aqui na primeira informação do critério, eu quero travar o quê? Eu quero travar a informação de coluna. Por quê? Porque eu quero que ele venha descendo aqui para as linhas, mas ele não mude de coluna. Então, vamos lá. Utilizando a tecla F4, vou apertar uma vez, travei todo mundo, somente a linha e agora somente a coluna.
certo? Vou dar um Enter e vamos lá. Vou arrastar de novo e vamos verificar. Agora funcionou corretamente, tá vendo? Ó? Então, primeiro intervalo correto, o segundo também e assim por diante. Vamos só fazer mais um teste aqui, vamos arrastar para baixo e ver se o resultado fica correto também. Olha lá, ficou certinho. Tá vendo? A gente abaixou, reduziu aqui para a linha de baixo e ele trouxe certinho. Então, agora nós podemos usar a alça de preenchimento e ir até o final e agora pegar ela novamente e arrastar aqui para baixo. Veja que agora eu tenho o resultado, ou seja, o cálculo de todas as informações de grupo e quantidade de faltas para cada dia. E é isso que ele queria saber por dia. Então, veja que dessa forma a gente já conseguiu chegar no resultado bacana, mas tá faltando um pouquinho de formatação aqui, né? Então, vamos lá que agora eu vou mostrar para vocês como a gente pode utilizar a formatação condicional para melhorar essa aparência, certo? Bora lá, então. Bom, aqui a primeira coisa que eu vou fazer, vamos selecionar aqui o intervalo B, com a tecla Ctrl, eu vou selecionar o meu segundo intervalo. Veja que eu selecionei 2 intervalos aqui, certo? Então, vamos lá. Vou vir aqui em preenchimento e vamos selecionar essa cor cinza. Legal, aqui já vai dar um destaque para a gente. Vou selecionar agora esse meu intervalo, onde contém as informações de presença, e vamos adicionar agora a formatação condicional. Eu posso tanto vir aqui em formatar e selecionar a opção formatação condicional, ou eu posso, vamos lá, selecionar todo mundo de novo, vir aqui em cor de preenchimento e também usar aqui, ó, formatação condicional. Então, eu vou usar aqui e veja que ele pintou todo mundo aqui para mim. Por quê? Porque aqui, ó, como critério, ele está utilizando aqui, ó, as células que não estejam vazias. E a gente realmente não tem nenhuma célula vazia. Então, por isso que ele pintou. Então, vamos selecionar aqui e vamos trocar para o texto contém. Então, vou selecionar aqui e eu quero que quando contém o caractere F. Então, aqui, se tiver o caractere S, ele vai trazer ele vai marcar aqui para mim. Legal. E que tal a gente mudar aqui e colocar, por exemplo, o vermelho? Já fica mais destacado. E aqui vamos destacar também a cor a intensidade da fonte. Ok, vou clicar aqui em concluir e vamos fechar. Legal. Então, se você observar aqui, nós já temos a formatação para essa primeira parte aqui da nossa planilha, né? Então, que tal a gente agora utilizar a formatação, mas agora de uma forma diferente? Vamos lá, vou mostrar. Vou selecionar agora aqui esse meu intervalo e vamos vir aqui, ó, em formatar, formatação condicional. Aqui, na primeira vez, nós utilizamos a cor única, só que eu vou utilizar agora escala de cores. Então, vou clicar aqui e vou selecionar, na verdade, ele já vai trazer, né? E aqui eu só vou mudar a cor, que eu quero colocar o vermelho. Então, vou dar um concluir, vou fechar aqui e pronto, ó. Veja que agora, o que ele está fazendo? Ele está mostrando para mim, numa intensidade de cor mais forte, os números, né, tanto as informações de grupo e de data, que contiverem valores maiores que 0. Então, ele vai sempre trazendo, quanto maior for a quantidade, mais escura vai ficando a cor. E como isso pode me ajudar? Bom, aqui eu já posso observar que no dia 8, nenhum grupo teve falta. Por quê? Porque não está pintado. Em contrapartida, se nós viermos aqui, no dia 25, podemos ver que, ó, praticamente ninguém veio aqui. Então, dessa forma, fica muito mais fácil da gente visualizar, né? Então, assim, por isso que eu falo, a gente pode utilizar a planilha para facilitar aqui o nosso trabalho. Então, fica muito mais fácil da gente visualizar, bater o olho e falar assim, opa, aqui tem um problema, tá? Vamos lá agora continuar um pouquinho mais a formatação. Bom, o que nós podemos fazer aqui? Eu vou selecionar o meu intervalo e vamos colocar aqui, ó, a cor azul de fundo e em cor de texto, vamos colocar branco. Aqui também eu vou selecionar
Vamos vir em borda, vou selecionar aqui a mesma cor e vamos colocar aqui, ó, bordas externas e bordas horizontais. Já vai dar um destaque aqui para mim. Aqui também a gente pode colocar bordas, só que no caso serão as bordas brancas. Legal, já ficou bacana. E aqui também nós podemos mudar a cor. Vamos botar aqui no mesmo azul e vamos mudar aqui para branco. Legal. E só para a gente manter aqui a informação, para as pessoas saberem do que se trata, eu vou aqui mesclar esse intervalo de células e vamos colocar aqui, ó, controle de presença de alunos. Agora vamos vir aqui e deixar centralizado. E aqui vamos colocar ao meio. E vamos aumentar a cor de fonte para um tamanho de 20. Eu acho que fica legal. Em cor de fonte, vamos alterar para branco. Então, aqui nós já conseguimos ter um resultado. Vamos tomar uma aguinha aqui, vamos lá. Então, chegamos aqui a um resultado legal. Então, se você observar, esse foi, né, o resultado que acredito que o rapaz estava querendo chegar. Então, assim, veja que conseguimos utilizar a planilha a nosso favor e trazer, assim, né, para resolver problemas que às vezes ficaria mais difícil. E você, gostou desse conteúdo? Então, eu gostaria de saber aqui, se sim, deixa um like. E eu também queria saber, né, se você gostou desse formato de live, se tá legal, porque assim, essa foi a primeira live que eu fiz, então ainda tô pegando os esquemas aqui, né, de todos esses botões, de um monte de coisa aqui que a gente tem que fazer, mas para as próximas a gente já vai melhorar um pouquinho mais. Então, espero que você tenha gostado e eu tenho alguns recadinhos. Vamos lá. O primeiro deles é esse mês de março, né? Então, assim, a gente está completando, no caso, aqui o canal está completando 1 ano e eu tenho algumas novidades. Uma delas já é aqui a própria live. Então, assim, vou começar a fazer mais lives, vamos ter mais conteúdos e também estou verificando aqui a possibilidade da gente criar aqui também, como fala? Grupos. Então, eu vou adicionar aqui grupos. Eu só preciso ver com vocês aí. O que vocês preferem? Um grupo de WhatsApp ou grupo do Telegram? Né? E sim, vai ter cursos também. Então, eu estou preparando o curso. Calma, que já está chegando. Sei que muitos de vocês já estão me pedindo, né, o curso. E eu já estou terminando de fazer. Estou levantando tudo certinho. E sim, nos próximos dias aí, na verdade, daqui para frente, vocês vão começar a ver que vai ter vários conteúdos aí bacana que a gente vai colocar no canal, tá? Então, esses são os recadinhos, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Não esquece de deixar aqui no comentário. E é isso aí. Então, a gente vai se falando aí. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o joinha e te encontro no próximo vídeo. Fui!